Bom, pra vocês que já acompanham o canal, vocês já devem estar familiarizados com esse filme aqui. Ele apareceu lá na nossa lista de melhores filmes de 2020, então ó, esperem uma criticona de respeito aí pra vocês. A diretora portuguesa Catarina Vasconcelos mistura documentário e ficção para recontar as memórias, afetos e dores da família em meio à morte de duas matriarcas, a avó Beatriz e a mãe Teresa. Bom, a gente assistiu esse filme lá no Olhar de Cinema, um festival de Curitiba, em 2020. Agora, aparentemente, ele vai ser lançado em Portugal em agosto de 2021. A gente espera que, se você tiver caído de gaiato nesse vídeo, esse filme já tenha sido lançado aqui no Brasil também. Filme com bastante experimentação, um pouco mais contemplativo, que vai trazer aí várias reflexões bastante pessoais e íntimas dessa diretora, mas eu acho que tem toda uma amarração muito boa. A gente vai tentar ir aos pouquinhos aqui para discutir o filme. Bom, então para começar aqui, o Metamorfose dos Pássaros é esse filme ensaio que vai tratar aí das memórias dessa família, né? Esse episódio bastante traumático ali para eles, essas reflexões todas que eles fazem através da ficção e do documentário, transitar entre esses dois universos ali. Do documental você vê que tem bastante carta, tem bastante fotografia, tem bastante objeto que evoca ali lembranças a essa protagonista, e por outro lado essa ficção que ela vai contar tudo isso poeticamente, o simples fato da gente estar tratando de memórias, né? Então justamente são coisas que a gente julga ser mais interessantes do nosso passado, não são a realidade de fato, então já tem uma camada de ficção a partir do que ela escolhe colocar, então até acaba sendo meio que um bloco de ideias que a gente vai passando ali no filme, né? Primeiro a gente tem uma coisa, depois a gente tem uma outra, parece que elas não têm uma conexão aparente, mas conforme ela vai desenvolvendo a narrativa, você vai vendo que elas vão se amarrando nesse lapso, nesse fluxo de consciência, que são as memórias que vão sendo evocadas para ela, e que de repente a gente se vê imerso nessa discussão de mortalidade, de amadurecimento, de luto, de vários temas ali essenciais na vida de um ser humano, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que como o Nathan mesmo disse, esse é um filme ensaio. Filme ensaio, ele tá muito ligado a essas memórias afetivas, e acho que é aquele tipo de filme que você precisa se conectar com ele, você precisa prestar muita atenção para você conseguir ali entender quais são aqueles sentimentos ali tão profundos que a diretora tá querendo passar. É um tipo de filme, às vezes, muito específico, para um nicho muito específico de pessoas que gostam bastante de filme ensaio. Então é aquele filme que você precisa assistir bem descansado, é aquele filme que você precisa entender bem as palavras que estão sendo ditas para você poder compreender as metáforas que estão sendo colocadas junto com aquelas imagens. Então acho que é importante a gente falar sobre isso para vocês também alinharem as expectativas do que vocês vão ver ao assistir esse filme. Pois é, eu fiquei bastante emocionado em várias passagens e espero que vocês consigam se conectar também, aí como o Éder tá comentando, né? Eu acho que, como o filme ele se propõe a discutir essas coisas em blocos de ideias, né? Eu queria ir blocando essas coisas pra gente também trazendo essa discussão aos poucos, né? Eu acho que a primeira coisa que me salta muito aos olhos é essa relação que o filme estabelece entre homem e natureza. Eu acho que ele aparece, por exemplo, tanto aí nas falas desse coral de narradores que a gente vê, contado por supostamente uma única pessoa, mas você vê que talvez tenha toda essa família, né, contando junto com vários timbres de voz, falando assim, eu trouxe essa primeira semente ao mundo, se referindo ao filho, o filho que se chama Jacinto por conta da flor. Você tem, por outro lado, essa ideia estabelecida na imagem, né, eu não vou citar todos os casos que isso acontece, mas tem duas ideias que eu acho que são muito bonitas que aparecem ali no filme, em como, por exemplo, ele evoca a figura do pai, a figura do homem, sempre relacionado aos animais ali, tanto os pássaros, a baleia, que o relacionam a um espírito solto, um espírito frágil, um espírito andarilho, de certa forma até ausente, né? Então a gente vê, por exemplo, tanto uma banheira que se transforma num barco ali para os filhos, como se navegassem como pai no mar, ou especialmente a figura do pássaro, que eu gosto bastante aqui, um pássaro que é descoberto ali morto no jardim, e os filhos começam a refletir se talvez o pai sumido também talvez não esteja morto. Eu acho que a imagem dele está muito associada a esses seres que poucas vezes a gente tem contato, poucas vezes a gente vê no filme, e quando vê é sempre dessa forma um pouco melancólica. E por outro lado, a mãe sempre relacionada a figuras assim de plantas, de árvores, talvez aí puxando essas características de paciência, de resiliência, de base, né, de raiz para todos esses outros indivíduos que existem ali. A gente pode traçar paralelos ali com a forma como elas têm que cuidar das crianças, a persistência que ela tem que ter em aguardar
o marido voltar e de fazer tudo ali sozinha, dessa árvore que vê os frutos, que vê os galhos crescendo, aí um paralelo óbvio com os filhos, e que vê ali a memória dos tempos, né, por toda essa vida que ela passa, e que mesmo depois que morre, essas raízes elas continuam ali na terra, na memória de todas as pessoas, de todas as coisas que ela ajudou a regar. Eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme é que parece que eu estava vendo pinturas em movimento. Porque todos os quadros ali que eu via, eles eram o mesmo quadro mais simples, mesmo o filmar de uma árvore, mesmo o filmar de uma folha. É tudo muito esteticamente ali, rigorosamente pensado. Quando eu falo rigorosamente com relação à estética, o filme inteiro ele parece ser muito lúdico, apesar de tratar de temas muito, muito intensos. Nos parece que nós estamos vendo o filme através da ótica de uma criança, como por exemplo a cena do pássaro que está sendo enterrado pelas crianças e ao mesmo tempo elas se questionam se o pai delas está vivo ou se está morto, né? Esse pai que é, como a gente falou, esse espírito solto, né? Que está navegando por aí, e a mãe, como ela vai explicar para as crianças ali. Então veja só que parece que quando a gente assiste esse filme, esses quadros eles se parecem quase que como saídos da cabeça de uma criança. São muito lúdicos, né? Parecem que saíram de um conto de fadas, né? E quando eu falo de conto de fadas, não é porque é algo fofinho, algo bonitinho, mas é que são imagens quase que surreais. Eu acho que isso aparece em outros aspectos também. A própria política do filme, né? Ela é presente, mas é periférica. Então, ali o ditador Salazar, que você vê aparecendo ali nos selos de cartas, ou mesmo numa capa de revista, acabam sendo pontes mais espontâneas, né? Na memória dessas crianças. Obviamente, quando elas eram pequenas, elas não lembravam dos horrores, ou mesmo do ridículo que existia ali na figura do Salazar. Isso passa para também outras discussões sociais, quando ele vai falar, por exemplo, de feminismo, tem ali mais uma vez a voz falando sobre o papel do homem, quais são as coisas importantes que eles fizeram, e vai lá um secador e encobre a voz. Então acho que tem várias dessas cenas que, por um lado, são lúdicas, por outro, são experimentais e que ainda assim conseguem comentar sobre uma questão política, sobre uma questão social. Mas aí puxando um pouco ali para a análise que eu estava fazendo antes sobre a relação de homem e natureza, eu acho que existe uma relação além depois dessa, relação natureza-memória. Porque em muitas cenas você vê que eles comentam ali, como eu falei mesmo, das próprias árvores, né? As árvores elas estão antes mesmo dos humanos nascerem e depois eles nascerem, né? Então a memória dos humanos é limitada frente à memória da natureza. Só que são memórias indissociáveis uma da outra, né? O homem está na natureza tanto quanto a natureza está para o homem. E aí, passando mais uma camada de relação, acho que a memória também se relaciona muito fortemente nesse filme com o luto. Então aqui eu falo do luto tanto no sentido daquilo que não foi vivido, então, por exemplo, o pai que sente uma dor imensa por não ter conseguido viver o crescimento dos filhos, o amadurecimento dos filhos. Um luto, por exemplo, de algo que você viveu no passado e hoje em dia já não consegue mais viver. Então, por exemplo, a mocidade, os tempos ali de mais liberdade. Ou também, é claro, da morte física, né? Então, acho que tem até uma frase curiosa que eles falam ali, vou até pegar uma colinha aqui. Os mortos não sabem que estão mortos, os mortos são questão dos vivos, né? E acho que, tratando-se de Portugal, isso acaba, assim, confundindo muito com a questão de saudade. Acho que esse luto acaba sendo saudoso, né? Porque você vê que em muitas situações eles lembram de coisas com muito carinho, com muito afeto, que nem a gente comentou ali na sinopse, mas que imediatamente também trazem alguma centelha ali de dor nisso, né? Então acho que tem essa antítese muito forte em como cada uma dessas memórias são lidadas, né? Não, Natan, e você falando dessa frase agora, cara, ela é muito intensa e ela é muito profunda. Sabe aquele tipo de frase, quando você assiste um filme e você fica uma semana pensando sobre o assunto? Já seria essa. Os mortos não sabem que estão mortos, né? O luto fica pra quem está vivo. Esse parêntese aqui, porque realmente esse filme ele tem várias frases assim que faz com que a gente fique pensando por muito tempo, né? A gente até tava discutindo isso na live que a gente fez do MIS, né? Que a mediadora tava contando ali uma história rapidamente aqui, gente. Desculpa, que ela levou a mãe dela pra assistir a um filme e depois que o filme acabou, no momento ali ela não entendeu tão bem, mas depois ao longo da semana ela foi entrando em contato com ela pra dizer o que ela tinha entendido do filme. É esse tipo de filme que você assiste e aos poucos você vai decodificando ele vai fazendo sentido pra você. E você vai criando o sentido que você quiser de acordo com as experiências que tem, porque, como o Eder disse, né, pode ser essa coisa super filosófica, mas também se a gente for ler os mortos são um problema dos vivos, né, pra quem já perdeu um ente na família sabe como é burocrático tratar do enterro de uma pessoa, o dinheiro que se gasta nisso tudo, a papelada. Mas aí, continuando um pouco na análise do filme, eu acho que pra mim a grande coisa que eu vejo aqui no Metamorfose dos Pássaros é
a tentativa desses personagens lidarem com o luto. E eu acho que nesse sentido o grande trunfo do filme é ele entender que não é um caminho reto. Na verdade isso vai e volta, aceita, não aceita nada. E eu acho que o que o filme apresenta são vários desses caminhos ali de alguém lidando com o luto. Então a gente tem uma cena, por exemplo, da personagem praticamente meio que se afogando num rio, num lago, que seja, e a gente começa a ficar angustiado porque a gente pensa que talvez ela também queira ter o mesmo destino da mãe. Você vê que a partir ali da metade do filme ele toma uma guinada e a protagonista ele vai meio que começar a procurar essa mãe, então ela começa a ir por montanhas, por florestas, e aí você vê que quanto mais ela vai procurando essa mãe, mais ela vai desaparecendo nessa natureza, vai ficando cada vez menor, ou às vezes nessa cena de escuro, por exemplo, ela desaparece, às vezes tem umas brincadeiras com o espelho que a gente vê ali só o reflexo da própria natureza, e aí a protagonista vai tendo esse esforço de procurar a mãe, até que chega na cena que pra mim é a mais bonita do filme, foi a cena que eu mencionei ali na lista de 2020, pra mim talvez a cena mais forte do ano passado, que foi o momento em que ela segura uma árvore, que ela começa a empurrar essa árvore para cima. Se a gente pensar por essa metáfora que a gente estava trazendo aqui, a árvore como a mãe, ela tentando levantar como se não aceitasse que ela tivesse morrido, ela se esforçando, em determinado momento ela meio que desiste de empurrar, ela só abraça a árvore, que eu acho que é uma coisa linda, assim, maravilhosa, e de repente ela só, enfim, desiste e deixa a árvore cair de novo. Que esse momento acaba trazendo muito de aceitar e não aceitar na mesma cena, de mudanças muito fluidas de sentimento, numa imagem muito simples, num plano ali parado, e a narração vem e traz mais uma camada ali de poesia nisso tudo, que ela só encontrou a si mesma, né? Foi tentando encontrar a mãe que ela foi se encontrando aos poucos também, então traz uma outra camada. É muito emocionante mesmo, até eu fiquei um pouco tocado, né, com essa questão desse anseio de querer trazer de volta uma pessoa amada que a gente perde, e aí a gente acha que a primeira camada, um filme ensaio, ele acaba sendo muito pessoal pro diretor. Mas na verdade ele também pode ser muito pessoal pro espectador. Ainda mais no momento tão difícil que a gente tem passado, onde mais de 500 mil brasileiros de certa forma perderam alguém que amava. Então você vê que através de um filme que não necessariamente fala sobre isso, sobre o momento que a gente está vivendo agora, ele também fala sobre o momento que a gente está vivendo agora. Então parando para pensar nisso, eu acho que o filme ele fez mais sentido para mim ainda agora, após essa discussão aqui, né, que a gente acabou de ter. Eu e o Nathan, muitas vezes, a gente não discute muito as pautas antes de gravar. E essa troca acaba acontecendo no meio da gravação. É isso, meu cara. Vocês estão vendo aí um 24 mais lavado do que nunca. Eu acho que ele traz uma pontada, talvez, de mais esperança, ou, enfim, talvez não de resposta nisso tudo também, porque quando ela começa a colocar as folhas de volta ali nos galhos, né? A gente imagina que ela tenha gravado num tempo e tenha colocado de trás para frente ali na edição, que a gente pensa que talvez no primeiro momento seja mais uma vez um fator de alguém que não aceitou o passado e tenta trazer essa natureza de volta à vida, mas eu acho que com o tempo a gente percebe que talvez ela esteja aceitando a presença dessa mãe ao redor dela, né? Não à toa a gente, conforme vai chegando mais pro final do filme, a gente vê que a casa dela é tomada por plantas, tudo ali ao redor, tem folhas, tem árvores, como se mais do que a presença física da mãe, essa memória ali habita esses espaços todos pelo qual essa protagonista, pelo qual a diretora viveu esse tempo todo. Então no fim do filme a gente vê que se num primeiro momento ela meio que quase se afogava ali na água, a gente vê que ela sai da água, ela ressurge da vida, mas que talvez ela não tenha uma resposta, não tenha uma superação completa do luto. Ela vai lá e pega o barquinho, eu acho outra cena muito bonita, quando ela vai com o pai e uma árvore andando ali por aquele mar desolado, grande, infinito que a gente vê pela frente. A gente poderia enumerar as várias experimentações que o filme faz, e eu acho que talvez uma que vale a pena ser mencionada aqui é como ela constrói vários enquadramentos dentro de enquadramentos, né? Então a gente vê, por exemplo, vários espelhos, várias molduras, várias janelas, e eu não sei se o Éder teve essa sensação, mas pra mim teve muito uma coisa de camadas de ficcionalidade, né? Ela olhando as próprias memórias e revendo a própria vida como num filme, né? E ao mesmo tempo limitada, porque ela não consegue ir viver essa vida, né? Então, da mesma forma que foi com o pai no passado, que olhava para as fotografias e não conseguia também ir viver com a esposa, com os filhos. O que eu senti muito é como se eu entrasse dentro da cabeça do realizador, da realizadora, da diretora ali, e pudesse ver ali através de um grande sonho, ali algo tudo muito onírico, né? Ela quer dizer sobre algo, mas ela não diz diretamente através da imagem. Ela traz outras metáforas para explicar aquilo que ela está sentindo.
para trazer a dor, a saudade, tudo dela. Então, para mim, é um grande sonho do filme. E para encerrar esse vídeo aqui, quebrando um pouco o protocolo, né? Eu nem avisei o Éder, então ele tá sabendo aqui também de surpresa. A gente costuma sempre trazer as recomendações aqui no final do vídeo, mas a gente tá fazendo um vídeo tão pessoal, tão emocional. Eu acho que nesse momento que a gente tá gravando aqui agora, a gente saber do incêndio, né, que aconteceu ali na Cinemateca, que uma tragédia anunciada. Há muito tempo a gente vem falando aqui no canal, vem falando nas nossas redes sociais sobre o abandono, que não é uma questão ali, uma crise que começou nesse governo, mas se intensificou muito fortemente nesses 2 últimos anos. Então eu espero que a gente consiga, como povo brasileiro, que consome cultura brasileira e que se vê representado todos os dias por esse audiovisual, por a cultura, no caso desse filme que a gente tanto falou, de luto, de memória perdida, no caso, seja motor, seja veículo para a gente continuar construindo cultura, reerguer de coisas tão tristes, tão sombrias. Eu acho que mais do que triste é revoltante, porque, de fato, como você mesmo disse, era algo que já havia sido anunciado há muito tempo, né? Esse desmonte, né? Da cultura, da educação, e de fato isso é quase como um projeto, porque nós nunca fomos bem vistos por esse governo, porque todos esses elementos, ele traz um elemento que incomoda muito esse governo, que é o do questionamento. E quando um governo muito ruim como esse tem uma população que questiona, isso é um problema para eles. Então nós vamos continuar questionando, eu espero que os realizadores continuem fazendo seus filmes. Não é fácil fazer cinema no Brasil, a gente vira quase herói, não só do cinema, mas qualquer pessoa que produz arte no Brasil. Bom, gente, é isso, a gente termina o vídeo hoje num clima não tão agradável assim. Eu gostaria de agradecer até quem chegou até aqui nesse vídeo, que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha, indica o nosso canal. Isso daqui também é um serviço de guerrilha, não é fácil estar aqui fazendo conteúdo pro YouTube. Obrigado, gente. Eu não vou dar muito tchau, porque o Nathan com certeza vai me cortar, porque ele sempre faz isso na edição. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau.